bom dia, seja bem-vindo ao nosso quarto dia de programa nos 10 dias de oração. Bom dia para você que acordou aí cedinho neste domingo. Pastor Felipe, bom dia. Bom dia, Yane. Você que está nos acompanhando, seja mais uma vez muito bem-vindo. Estamos começando uma nova semana, né? E nada melhor do que começar uma nova semana, Yane, na presença do nosso Deus. É verdade, pastor. Olha, e a gente já começa te convidando a participar da nossa live através do nosso número de WhatsApp. Você pode mandar o seu pedido de oração, você pode mandar a sua foto aí assistindo a nossa transmissão, foto da sua programação dos 10 dias na igreja. Participe conosco, nós teremos um dia abençoado de muitas bênçãos, de reflexão, de oração. Mande a sua foto, participe conosco também através dos comentários. Você que está nos assistindo no Facebook ou no YouTube, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal, curta essa live, compartilhe este link através do WhatsApp para os seus amigos. Hoje será um dia muito especial, não é mesmo, pastor? É isso mesmo. Eu quero aproveitar, Yane, já mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão no nosso chat. A Patrícia Hortelã, ela está mandando uma feliz semana e ela é lá de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Quero mandar um abraço também para Rosilda Maria. Ela está mandando um abraço aos irmãos, já pede algumas orações. Daqui a pouquinho ela vai ter a oportunidade de escrever aqui ou de ter mencionado seu pedido de oração. O Matheus Almeida, ele que é da igreja de Jaraguá, em Belo Horizonte. Um grande abraço, Matheus, que Deus possa continuar te abençoando. A Diva, a Marlene, a Gisele Amorim, da igreja de Barreto, o Leus, a Jusceli Ângelo, da igreja de Duas Barras. Sejam todos muito bem-vindos, que você possa receber tremendas bênçãos do encontro de hoje. Queremos lembrar que você deve e pode compartilhar essa transmissão. Ontem nós falávamos que um dos desafios que nós temos durante esses 10 dias é orarmos por 5 pessoas. E aí, por quem você está orando? Você deve e pode orar por até 5 pessoas. E essas 5 pessoas são aquelas para as quais você vai mandar esse link. Envie o link, mande para elas. Pastor, mas elas não assistiram, às vezes não assistem. Faça a sua parte. Mande o link, compartilhe em seus grupos, em linhas de transmissão e deixe que o Espírito Santo faça a obra. O nosso desejo é que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Não é isso, Yane? Isso, pastor. E olha, o projeto 10 dias de oração, como a gente sabe, é um projeto da Igreja Adventista a nível sul-americano. Ele existe aí desde 2012 no formato que ele é hoje, e a igreja ela prepara um material, uma revista especial com temas diários, né, durante os 10 dias, para que você estude em família. Além da versão adulto, a revista também vem na versão para as crianças e adolescentes. Você está vendo agora aí um QR Code na sua tela. Se você não tem essa revista, aponte para esse QR Code do seu celular, você já consegue ter a revista. E se você estiver assistindo a live pelo celular, você pode também acessar através do link que está nos nossos comentários. Pastor Felipe, mostra um pouquinho para a gente aí do tema de hoje, mostra a revista. Isso mesmo, você vai estar vendo na nossa tela o tema de hoje, você vê também aí a missão de Deus e a oração parte 2. Somos desafiados a entender que a oração nos leva ao cumprimento da missão. Por isso é muito importante que você mande essa mensagem, compartilhe o link dessa transmissão, convide os seus amigos pelos quais você está orando para estarem conosco no próximo final de semana em nossas igrejas, quem sabe para uma refeição na sua casa, enfim. O nosso objetivo é que através dessa semana pessoas sejam alcançadas para o reino de Deus. Não é isso, Yane? Eu sei que a gente tem umas fotinhos especiais do movimento de ontem. Ontem tivemos às 10 horas de oração e jejum. Vários dos nossos templos, se não quase todos, estiveram envolvidos nesse lindo programa. Mostra pra gente, Yane, essas fotos. Vamos ver. Para você que não sabe, nós estamos fazendo essa transmissão direto de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Porém, a gente tem recebido fotos do Brasil inteiro, das igrejas mobilizadas nos 10 dias, das pessoas também em suas casas mobilizadas. E vamos ver agora algumas fotos. A primeira já está aí na nossa tela, da Igreja Adventista do Ibis, lá do Espírito Santo. Olha como está cheia, pastor. Igreja repleta, as pessoas participando e envolvidas no movimento. A nossa próxima foto vem da Igreja Adventista de Posse, aqui pertinho da gente, no Rio de Janeiro. Pertinho. E sabe, pastor, esse grupo aí, eles estão acordando 5 horas da manhã para fazer esse programa especial e reunidos, né? Estão orando juntos, muito importante. Envolvidos na oração como igreja. Todo mundo com a revista lá, né, Isso é muito legal, muito legal. A próxima imagem
também está no Espírito Santo, essa igreja de Conduru, ali no estado do Espírito Santo, a igreja orando, e daí vem o poder da igreja, o poder vem da oração. Os irmãos envolvidos e participando desse grande movimento. A última foto, Ayane, é uma foto bonitinha, olha só. A gente tem mostrado aqui a participação das crianças, né? E essa menininha, a gente não sabe o nome dela, mas ela é uma gracinha. E ela vem lá da Igreja Adventista de Ubá Universitários 2, em Minas Gerais, usando a revistinha, né, pastor? O material para crianças. É muito importante que os pais, você que está nos acompanhando, você pode ter a revista das crianças e também temos à disposição a revista dos adolescentes. O nosso desejo é que todas as faixas etárias estejam envolvidas, enganjadas nesse tremendo movimento. E olha, pastor, a gente tem recebido, você está vendo aí na sua tela, enquanto você assiste a nossa live, alguns pedidos de oração. Daqui a pouquinho a gente tem já um momento especial com a Esther aqui, você que já está nos acompanhando desde o primeiro dia, sabe como esse momento é especial. Mas antes, pastor Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo, talvez é a primeira vez, está chegando, que aqui na região sudeste do Brasil, a Igreja Adventista está dando um pontapé inicial com os 10 dias de oração para um movimento de 50 dias de intercessão durante o ano, não é isso? É isso mesmo, Ayane. Nós acreditamos aqui na União Sudeste Brasileira, em nossa região, estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, que o poder vem da oração. E é por isso que hoje nós estamos, durante esse movimento dos 10 dias, envolvidos no grande movimento que é o Reaviva. Esse movimento, ele vai acontecer sempre antes de um grande evangelismo. Então nós temos agora os 10 dias de oração. Antes da Semana Santa, que está aí pertinho no mês de abril, teremos um outro movimento de oração. Depois, junto com o evangelismo do Ministério da Mulher, esse é um evangelismo que já faz parte do calendário da nossa igreja. 10 dias antes desse evangelismo, mais 10 dias de oração. Lá em setembro, teremos um outro movimento antes do evangelismo da primavera e terminaremos quando temos ali o evangelismo do reencontro, onde teremos a oportunidade de trabalhar para trazer de volta aqueles amigos e irmãos que já fizeram parte da nossa igreja. Esse movimento se chama Reaviva em Cristo e você não pode ficar de fora. Começamos agora com os 10 dias de oração e vamos continuar no decorrer do ano buscando, intercedendo pela ação do Espírito Santo para que a Igreja de Deus siga reavivada e possamos cumprir assim a missão. Muito bom, pastor. Vamos chamar então a Esther que vai fazer aí o nosso momento especial dos pedidos de oração. Bom dia, Esther. Bom dia, Esther. Bom dia, querida Ayane. Bom dia, pastor Felipe. Que bom estarmos juntos, não é? No 4º dia deste projeto. Está passando rapidinho, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que assim como nós temos sido abençoados por este projeto, você que está em casa também tem sido abençoado pelas orações que todos nós estamos fazendo. Que alegria estarmos juntos neste momento mais uma vez, para ouvir Deus falar ao nosso coração através das orações. Você conhece o projeto? Também, se você leu a mensagem de hoje, sabe que o nosso motivo especial de oração pelo projeto, além dos 5 amigos no mínimo, é pelos nossos relacionamentos familiares. Nós estamos começando uma nova semana, não é mesmo? A 2ª semana, se é que podemos dizer assim, deste projeto fantástico. E eu tenho mais uma vez um convite a fazer para você, e por isso eu quero ler um pensamento que a mim me toca toda vez que o leio. Diz assim: leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo, nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. Que promessa maravilhosa nós temos para nós neste dia e para início de semana. É por isso que agora, ao ouvirmos a nossa música oficial Reaviva, para nos inspirar ainda mais, convidamos você a partilhar o seu pedido de oração com todos nós, para que após a música nós possamos orar por todos eles.
Chegou a hora então de compartilharmos os pedidos que têm chegado até nós. Lembrando que todos os pedidos que são aqui colocados, nós temos orado por você, pelos seus pedidos, nós aqui internamente na União. Vamos compartilhar agora alguns deles. Uma senhora pede oração por seu filho, José Vitor, para que ele volte aos caminhos do Senhor, e pela vida do seu sobrinho, Gabriel. Maria Aparecida, de Itapuã do Oeste, Rondônia, pede oração por sua vida espiritual, física e financeira, também por sua família, e que o Senhor continue aperfeiçoando o nosso caráter. Muito obrigada por sua participação, Maria. Alex Almeida, de Minas Gerais, pede oração para que o Espírito Santo tome sua vida em suas mãos e para a conversão dos seus familiares. Graça, de Berizal, também em Minas Gerais, pede oração por sua saúde, também pela vida espiritual de seu esposo e de seus filhos. Vamos orar, continuar orando, Graça. Maria, de Itabuna, na Bahia, pede oração por seu primo Fabiano, que está hospitalizado no CTI. André, de Realeza, também em Minas Gerais, pede oração por si mesmo, pelos seus pais, pelos seus irmãos, sobrinhos, por sua família em geral. Sebastião, de Porto Velho, Rondônia, pede oração por sua família, em especial pelo Eliseu e pela Cledinice. Alex, de Joaçaba, Santa Catarina, também pede oração por sua família, pelo trabalho, pelo seu casamento e pelos seus colegas de serviço. Estaremos orando, Alex. Mariana, do Rio de Janeiro, pede oração por sua família, que está sendo dizimada por esse vírus. Que Deus traga conforto e restaure a saúde de cada pessoa, e aqui ela nos relembra daqueles que sofrem nos leitos de hospitais com qualquer diagnóstico. Que Deus age, que seja feita a sua vontade. Orações pela vida espiritual e família. Antônio, Anthony, Kelly e Rosiane. É Rosiane quem faz oração. Jéssica pede oração especial por sua amiga Cíntia e por sua família, que aceitou a mensagem. Vamos orar, Jéssica. Também pede oração por seu esposo, Clodoaldo, por seus pais, Rose e Francisco, e por sua irmã Geisa. Estaremos orando também por sua família, Jéssica. Carla Barbosa, de Divinópolis, Minas Gerais, pede oração por seu filho, que está afastado, pelo Mateus. E também pede oração por si mesma, que está desempregada. Vamos continuar orando, Carla. Deus é o Deus dos impossíveis. E Silene pede oração por todos os enfermos, afastados, por seus filhos, por sua família e pelo Ministério Adventista. As orações que nos chegam, amigos, tem sempre praticamente os mesmos temas, não é mesmo? Saúde, desemprego, relacionamentos, família. Mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, e é por isso que nós convidamos agora o pastor Heber Nunes, que é o líder para a igreja na região centro-norte do Espírito Santo. E é ele que irá nos dar a bênção nesta manhã por intermédio da oração. Bom dia, pastor Heber. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Que Deus use. Bom dia, Esther. Muito obrigado, Esther. Bom dia para você e para todos aqueles que nos acompanham. Eu estou na cidade de Vitória e eu escolhi um local representativo de Vitória para orar por você. Eu estou em um monte que é chamado aqui na cidade de Vitória de Monte Horebe, Monte da Oração. E eu vou fazer um giro pequeno para você ver um pouquinho a cidade de Vitória. Eu tenho praticamente a visão de todos os pontos da cidade de Vitória. Todos os pontos.
Vocês estão vendo como uma cidade grande qualquer, Vitória tem as suas lutas, as suas desigualdades, e aqui nessa cidade tem muita gente abastada e muita gente necessitada. Aqui tem muita gente que busca e aqui tem muita gente que precisa de Deus. E eu vim aqui orar pelos capixabas, mas vim orar pelos mineiros, vim orar pelos cariocas, vim orar pela irmã de Rondônia, de Santa Catarina. E como a Esther destacou, todos os pedidos enfatizaram família. E eu trouxe a minha família aqui no Monte Horebe de Vitória, e com a minha família do Monte da Oração de Vitória, eu quero orar pela sua família. Eu tenho aqui em mãos também a nossa revista de oração, e eu quero destacar um trecho da revista da página 16 da leitura de hoje. É um trechozinho do livro Desejado de Todas as Nações, página 285. E a leitura diz assim: somente o que é feito com muita oração, e sobre a aprovação dos méritos de Cristo, será eficaz. Nós estamos aqui para orar, para que tudo na tua vida seja feito com muita oração sobre os méritos de Cristo e de maneira eficaz. Quero te convidar, onde você estiver, a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com o teu povo. Porque mesmo em meio a uma época de tantas lutas e dificuldades, nós temos a certeza que o Senhor está conosco e que nunca nos abandonará. Eu quero pedir nesse momento, bom Pai, por todas as mulheres que nos assistem, nos ouvem. Se há porventura, Senhor, uma mãe com o coração triste, partido, porque ela criou os filhos nos teus caminhos, e ela acordou hoje e o filho não tinha chegado em casa, porque estava em um lugar que ela sabe, que ele sabe que não é um lugar bom para ele. Por favor, bom Pai, ouça a súplica das mulheres que nos acompanham, das mães. Se há porventura uma mulher que tem que sair para um trabalho extra, para ajudar na renda de casa, e ainda tem que cuidar da casa, marido, filhos, dá forças para essas mulheres, bom Pai. Quero pedir também pelos homens que nos acompanham. Se há porventura um pai de família preocupado porque amanhã o aluguel vai vencer e ele não sabe como pagar. Se há porventura algum pai que tem tido dificuldade em comprar o arroz com feijão, por favor, bom Pai, abençoa esses homens que nos assistem, dá trabalho para eles, recursos, saúde para eles. Por favor, Senhor, abençoe os de mais idade que nos acompanham, abençoe os filhos deles, abençoe os netos, a saúde deles, abençoe as crianças que estão representadas por todos que nos assistem, que elas cresçam nos teus caminhos. Por favor, bom Pai, ouça a súplica do teu povo. Eu estou, Senhor, no Monte Horebe, o Monte da Oração em Vitória, mas eu sei que não é o lugar, nem a forma com que se ora, é o espírito com que se ora. Por isso, bom Pai, ouça o clamor do teu povo, é a nossa súplica no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor Eber, pela mensagem, pela oração. Que lugar bonito, né, pastor Felipe? Muito especial, né? Você já esteve lá, né? Não conheço. Não conhece? Não lá conheço. é muito bonito. Eu Não já conheço. morei lá naquela região e a gente tem ali o costume de ir até aquele local para orar. Sempre no comecinho do dia, é muito bacana, muito É legal. um nome significativo, né? Um nome bastante significativo e um momento de oração por tantas pessoas passando situações tão difíceis. Muito bom. Eu quero te lembrar, se você está gostando da nossa programação, a dar um like nessa live. Vamos reservar esse momentinho aí, você que está nos assistindo, já dê um like aí no YouTube, no Facebook, porque quanto mais você curtir essa live, vai alcançar a página de mais pessoas e mais pessoas receberão essa mensagem, receberão essa oração e mais pessoas serão abençoadas. Dê um like aí agora, também compartilhe esse link com os seus amigos. Pastor Felipe, já temos
o nosso orador de hoje. Ele já está conosco. Você pode apresentar para a gente? Claro, queremos convidar o pastor Lucas Alves. Ele vai aparecer em nossa tela daqui a pouquinho. Pastor Lucas, um bom dia. Tudo bem, amigo? Olá, bom dia. É um prazer cumprimentá-los e hoje com vocês. Esse programa social de um alcance enorme, procurando reavivamento e missão na igreja. Amém. Pastor Lucas, ele é hoje o nosso líder ele é o pastor dos nossos pastores da Igreja Adventista para 8 países na América do Sul. Ele é natural do estado do Piauí, trabalhou muitos anos no Nordeste, atualmente serve a igreja ali desde Brasília. E pastor Lucas, que Deus possa mais uma vez te abençoar, te usar e que a mensagem possa trazer reavivamento, transformação ao coração dos nossos irmãos e de pessoas que haverão de ter contato com esse conteúdo. Bênçãos para você, que Deus o use e o abençoe. Ok, muito obrigado. E muito obrigado a você que está nos agora nos diferentes lugares do nosso vasto país e talvez fora do nosso país também. Você que está no Sudeste especialmente, e você que está aqui no Nordeste, ou está no Centro-Oeste, ou está no Sul, não importa onde você esteja, muito obrigado por estar conectado conosco, obrigado por sua disposição e interesse de querer compreender quais são os planos que Deus tem para você, para a sua igreja, para a sua família, para o seu casamento, que é o reavivamento tão aguardado que nós esperamos. E por isso agora eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia, tá? Abra sua Bíblia agora e eu faço uma sugestão. Eu gostaria que você, ao abrir sua Bíblia em Atos, capítulo número 2, que você considerasse uma coisa muito importante, que você pegasse aqui uma caneta ou um marca-texto para nos acompanhar bem, para a gente entender o que o texto está querendo dizer, o que ele está comunicando para a gente quando nós falamos de reavivamento, de oração e também de missão. Então, por favor, abra em Atos 2, mas na verdade nós vamos começar por Atos 1. E vamos aqui trabalhar um pouco sobre a necessidade do reavivamento e essa obra extraordinária que o Espírito Santo é capaz de fazer em nossa vida. Vamos para o primeiro texto e vamos entender aqui algumas lições sobre reavivamento, tá bom? Primeiro em Atos, capítulo 1, e versículo de número 8. Atos 1, o número 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Primeiro ponto. Quando nós falamos de reavivamento, nós temos que entender que primeiro é permanecer e primeiro eu devo permanecer. Jesus disse assim, olha, saiam, corram, vocês precisam pregar, precisam abrir as Bíblias, precisam ser um lado do outro, precisam comunicar o Evangelho nos mais diferentes lugares deste mundo. Jesus não disse isso. A primeira coisa que ele disse foi: fiquem aqui, busquem poder, tenham momentos de oração, tenham momentos de confissão, abra o coração a Deus, diga o que está acontecendo aqui dentro, diga quais são as suas maiores necessidades. Primeiro, esteja aqui, porque Deus quer que a gente faça algo no reino. O cristianismo não é uma religião da ociosidade, mas é da santidade, do serviço, da entrega. E por isso nós devemos entender que antes de ir, a gente tem que entender o seguinte: o que Deus nos pede? Deus nos pede que a gente entenda que antes de qualquer obra que a gente fazer para Ele, a gente precisa dele. Qualquer obra que Deus quer que você faça, você precisa entender, e nós precisamos entender, que em primeiro lugar nós precisamos dele, porque é impossível fazer a obra de Deus sem Deus. E como é que eu entendo isso? Como é que eu admito isso? Quando oro. Quando oro. Deus deu a tarefa, mas antes da tarefa, ele disse: eu quero trabalhar em sua vida, em seu caráter. Antes de você fazer algo, eu quero tornar você uma nova criatura, uma testemunha. Ser testemunha é consequência da ação do Espírito Santo em nossa vida. E aqui nós encontramos Cristo dizendo: ore, busquem.
E nós nos perguntamos, por que devemos então orar? O pastor Mark Filha disse algo interessante. Quando começamos a orar sinceramente, Deus terá mais condições de revelar os pecados em nossa própria vida que podem impedir de trabalhar efetivamente pelos outros. Por que Deus colocou Pedro para orar? Porque Deus sabia que o orgulho de Pedro poderia atrapalhar na missão. Por que Deus colocou todos os crentes para orarem? Porque sabia que talvez algum pecado de prepotência, de orgulho, de vaidade pessoal pudesse atrapalhar a missão que Deus já havia colocado em suas mãos. Eu gosto muito de John Stott, que ele diz o seguinte: o propósito da oração é enfaticamente para não dobrar a vontade de Deus para a nossa, mas sim aliar a vontade de Deus, a nossa vontade, à vontade dele. Na verdade, quando nós oramos, nós estamos procurando saber o seguinte: não é o que Deus quer fazer conosco, mas o que Deus pode fazer através de nós quando nós nos colocamos completamente em suas mãos. Em nome de Cristo, que nesse domingo você possa começar o dia dizendo: estou aqui. Deus, eu quero ouvir sua voz. Deus, eu quero que o Senhor me use. Talvez antes de Deus usar nos lugares mais distantes que você sonha, Deus quer usar você na sua casa. Deus quer usar você no trato com o seu marido. Deus quer usar você como filho, Deus quer usar você como pai, Deus quer usar você como mãe, Deus quer usar você. Mas o primeiro passo para que Deus possa nos usar é reconhecer que nós precisamos definitivamente permanecer ao lado dele. Quem é você? Aonde você está? Quais são os desafios missionários que você tem? Deus espera que a sua vontade esteja alinhada à vontade dele, para que os planos dele ocorram em sua vida. Em segundo lugar, vamos para Atos capítulo 2, versículo 2. Por favor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2 e versículo 2 e veja o que diz. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Assim que nós devemos entender sobre o grande reavivamento e o cumprimento da missão é que reavivamento é uma obra divina. Não é simplesmente um desejo, um impulso, uma vontade arquitetada, planejada por nós. O reavivamento não acontece por iniciativa humana. O reavivamento acontece por uma decisão divina. O que me chama a atenção aqui, o texto diz, de repente veio do céu. Não veio da terra. Não veio dos seres humanos. Não veio da iniciativa da humanidade, mas dos interesses do céu. Escuta uma coisa, se há alguém que espera derramar o Espírito, buscar o Espírito, entregar o Espírito, é Deus muito mais do que em relação a nós. A obra de reavivamento de uma igreja não é um passo humano, mas é uma decisão divina. Quando nós olhamos isso, me faz lembrar de um texto de Ellen G. White que ela diz o seguinte: Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim deste mundo. Desde o dia do Pentecostes até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. A todos os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, como guia e também como testemunha. Você acredita nisso? Então busque esse Consolador, que está agora ao nosso lado, que está aí ao seu lado agora, procurando trabalhar em seu coração. Agora, além de nós entendermos que esse reavivamento para cumprir a missão vem com oração, é uma iniciativa divina, também nós temos que entender uma coisa. É que em Atos capítulo 2, versículo 7, o texto nos diz algo fantástico. Olha o que o texto diz. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? É interessante nós percebemos o seguinte, que os galileus não eram considerados pessoas capazes. Não eram pessoas letradas, não vinham das escolas de Shammai nem de Hillel, não vinha de uma educação rabínica. Mas mesmo assim, esses homens estavam falando coisas extraordinárias. Esses homens estavam, assim como uma seta, falando aos corações das pessoas, e as pessoas estavam atônitas, as pessoas estavam perplexas. O que estava acontecendo? Porque eles não tinham capacidade para falar como falavam.
Eles não foram educados nas escolas para argumentações tão sólidas, tão consistentes e, ao mesmo tempo, tão convincentes. O que aconteceu? Era o Espírito Santo que estava agindo na vida desses homens. Escuta uma coisa. Para cumprir a missão nós de poder e sermos capacitados. Olhamos para Atos 2, nós vemos que reavivamento é a capacitação dos incapacitados. Não sei quem é você, mas eu tenho certeza de uma coisa. Você pode achar muitas vezes que não tem muitas habilidades, muitos dons. Você pode achar que não tem tanto preparo como alguns doutores, gente preparada para pregar, para compartilhar o Evangelho. Mas lembre-se de uma coisa. Sua maior capacidade no reino começa com sua entrega. Começa com sua... Quanto mais você se entrega a Deus, Deus te capacita. E eu não tenho dúvidas nenhuma dúvida. Sabe o que vai acontecer? Até que Jesus Cristo volte, nós vamos ter uma geração capacitadas. Pessoas tímidas que terão coragem. Pessoas sem muitas habilidades, com total desenvoltura para pregar o Evangelho. Pessoas sem coragem, com determinação. Pessoas sem criatividade, enorme criatividade. Pessoas sem disposição, com enorme disposição. Deus usará uma geração de pessoas que acredita que dele vem o poder para fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. E Deus vai nos surpreender. Deus vai nos surpreender com tantas coisas que Ele está preparando. E aqui vem algo. Ele não está preparando coisas lá para o futuro. Deus poderá hoje. Deus pode fazer milagres hoje. Porque a medida dos seus milagres começam quando eu creio, quando eu peço e quando eu espero. Deus pode fazer coisas extraordinárias por meio de pessoas que se entregam sem reservas a Ele. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, onde você estiver agora, diga: eu quero ser a entrega que Deus espera que cada ser humano seja. Eu quero ser a entrega. Essas mãos eu quero que Deus use. Essa voz eu quero que Deus use. Esse corpo eu quero que Deus use. Deus faz milagres em mim e através de mim. Reavivamento é capacitar as pessoas que são incapazes. A revista diz algo bem interessante. Se os instrumentos humanos cooperassem com os seres divinos, seriam salvos milhares de pessoas. O Espírito Santo daria vislumbres de Jesus a dedicados obreiros que os habilitassem para todo conflito, que os elevassem, fortalecessem, tornando-os mais que vencedores. Aleluia! É assim que Deus age, quando nós nos entregamos. Escuta uma coisa. O meu pai era um homem que eu tinha enormes dificuldades para evangelizar. O meu pai não tinha nenhuma influência cristã. O meu pai era um homem bruto, um homem duro, um homem resistente. E eu me lembro quando eu tinha apenas 16 anos de idade. E eu saí numa quarta-feira, 14 de outubro de 1992. Eu saí para a igreja para ser batizado. O meu pai chegando do trabalho. E o meu pai perguntou: e aí, você vai para onde? Se eu vou para a igreja, pai, hoje é um dia muito feliz, vamos batizar. Ele não falou nada. Ele não estava nem aí para isso. Eu me lembro que algumas vezes, depois do meu batismo, eu abria a Bíblia e tentava falar de Jesus para ele. E meu pai relutando, não queria saber de nada. E o tempo passou. E eu me lembro quando eu entrei no seminário, eu ia para casa, mas nunca desistia de orar pelo meu pai, de testemunhar para o meu pai, de pedir a Deus que realizasse um milagre, não no meu ministério, mas acima de tudo na minha casa. Escuta uma coisa. Se há um lugar onde Deus tem total interesse de agir, é nesse mundo. E se há um lugar onde Deus tem um total interesse ainda maior de agir, é na sua família e na sua casa. E eu não desisti do meu pai. Muitas vezes eu dizia: pai, num domingo pela manhã, vamos assistir o Está Escrito. E ele nunca veio. Pai, vamos fazer o pôr do sol de sábado. Ele nunca veio. Mas eu usava as mais diferentes estratégias. Um dia eu coloquei um CD de Iglesias, um CD já antigo.
E uma das músicas dizia: quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre. E como Deus trabalhou naquele coração. E um dia, a gente conversando, o meu pai disse: meu filho, Deus quer ver a gente livre, né? E disse: isso mesmo, é. E com uma pequena frase, uma música curta, e através de modos que eu nunca vi na vida, que essa é a forma extra do Espírito Santo agir, o meu pai foi abrindo o coração. E antes de terminar a faculdade de teologia no 4º ano, faltando 2 meses, o meu pai foi batizado. E hoje o meu pai é diácono da igreja, chefe dos diáconos. Quero dizer uma coisa: Deus, Ele trabalha em nós para a gente alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Você quer fazer isso hoje? Você quer se colocar nas mãos de Deus dizendo: Deus, Deus alcança meu pai. Deus alcança minha mãe. Deus alcança o meu filho. Deus alcance meu irmão. Mas antes de alcançá-los, me alcança. Porque eu sei que eu sou ponte em suas mãos. Eu sou uma ponte em suas mãos. É interessante que quando nós olhamos para o livro de Atos, nós percebemos isso, que essa capacitação ela vem de Deus. É interessante que quando você abre o livro de Atos, no capítulo 2, versículo número 11, você vai encontrar algo fantástico também. Diz assim: tanto os judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus. É interessante que os discípulos estavam ali falando, e é interessante que as maiores evidências da presença do Espírito Santo não era algo mirabolante, estranho, esquisito. Não! Quando os discípulos falavam, o conteúdo era a exaltação das obras de Deus. Eu me lembro de uma frase de C.S. Lewis que ele disse: a evidência do Espírito Santo na vida do cristão é vista através do fruto e não por explosões emocionais. E o fruto naquele momento era a exaltação de Deus. Não é a exaltação de nós mesmos. Quanto mais Deus estiver presente em nossa vida, a nossa preocupação não será com aquilo que as pessoas vão ver em nós. Não é a nossa preocupação com a nossa imagem, mas com a imagem de Deus. Não é com a nossa glória, mas com a glória de Deus. Não é com a nossa fala, mas com a fala de Deus. Não é com a nossa exaltação, mas com a exaltação de Deus. Todos os cristãos veramente consagrados chamam mais atenção para Deus do que para si mesmo. E aí eu gostaria de chegar aqui ao final e apresentar algo mais. A primeira é que em Atos 2, versículo 17, o texto diz: e acontecerá que nos últimos dias o Senhor derramará, ou que eu derramarei, porque Pedro está citando aqui Joel, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, o Espírito Santo, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Deus está prometendo. Deus prometeu algo e cumpriu. E Deus está prometendo de novo para nós. E Ele vai cumprir. Billy Graham tem uma frase bem interessante que ele diz: o caminho de Deus sempre entrega o que Ele promete. Se Deus está prometendo um reavivamento para os nossos dias, então isso significa que esse reavivamento vai acontecer. Espere o reavivamento lá para o futuro. Espere esse reavivamento para agora. Eu gostaria de concluir dizendo algo mais. Que em Atos capítulo 2, versículo de número 32, diz o seguinte: a esse Jesus, Pedro ainda pregando, a esse Jesus Deus ressuscitou, do que nós somos testemunhas. E aí vem a pergunta final: qual é a obra do Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo faz em nós? Qual é a tônica do Espírito Santo? Quero dizer para vocês que a obra do Espírito Santo, a mais elevada, a mais distinta, além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, além de colocar em nós ação, a obra do Espírito Santo é uma obra cristocêntrica. O foco principal do Espírito Santo é fazer com que nós tenhamos a certeza de que Cristo é nosso Salvador pessoal. Nós. Eu me lembro de alguém que disse o seguinte: Cristo veio não como professor, porque essa não é a maior necessidade do mundo.
Cristo não veio como um grande engenho, porque essa não é a maior necessidade do mundo. Cristo não veio como um curador, embora tenha feito milagres, como a maior necessidade do mundo. Cristo não veio como aquele que multiplica todos os alimentos que nós precisamos. Essa não foi a tônica do seu ministério. A tônica do ministério de Cristo foi salvar. Porque o que mais o ser humano necessita é de um Salvador. E é por isso que o Espírito Santo, no capítulo número 2 de Atos, no versículo 32, Pedro diz: a Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, quando o Espírito Santo nos torna testemunhas de quem? Daquilo que Jesus Cristo é, daquilo que Jesus Cristo fez, daquilo que Cristo Jesus faz e daquilo que Cristo Jesus fará. Todo o impulso que existe no seu coração, todo o desejo sincero de pensar no seu Salvador, toda a confiança em suas promessas, todo o desejo de perdão, todo o impulso por compartilhar o Evangelho com outras pessoas, todo o desejo sincero de rasgar o coração diante de Deus, é uma evidência de que o Espírito Santo está agindo em nós, nos levando à obra mais importante, que é nos levar aos pés do Salvador. A obra do Espírito Santo é uma obra cristocêntrica em nossa vida. Ellen G. White diz assim: o Espírito exalta e glorifica o Salvador. É sua missão apresentar a Cristo a pureza de sua justiça e a grande salvação que por ele nos pertence. Jesus disse: ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16,14. O Espírito de verdade, o único mestre eficaz da verdade divina. Caminho a Cristo, página 91. E aqui nós encontramos que o Espírito Santo, ele nos procura tirar de nós aquilo que Deus não colocou. Procura nos santificar, procura trazer para nós brilho, saúde, vigor, alegria espiritual para falar de Jesus para outras pessoas. Há muitas pessoas que precisam ouvir. E eu quero apelar a você hoje, para que o Espírito Santo torne você mais semelhante a Cristo. Você seja o instrumento nas mãos de Cristo e leve outras pessoas a se tornarem mais semelhantes a Ele. A Ele. A obra do Espírito é nos tornar mais semelhantes a Cristo e nos capacitar para levar pessoas a serem mais semelhantes a Cristo. Hoje, o meu pai está nessa igreja e ama muito a Cristo. A minha mãe também. A minha irmã também. As minhas duas filhas, que eu disse, eu nunca vou pedir para elas serem batizadas, mas farei de tudo para que os corações delas sejam alcançados por Cristo. Também já foram batizadas. A missão deve começar em um lugar. A missão deve começar aqui. Mas a missão não deve permanecer aqui. O desejo de falar de Cristo tem que alcançar as pessoas que estão mais perto de você. E Deus hoje está chamando você. Qual é o seu nome? Qual é o seu endereço? Quais são as pessoas que estão ao redor de você hoje? É a você que Deus está chamando, dizendo: eu quero usar você hoje. Meu filho, segura nas minhas mãos hoje. Caminha comigo hoje. Eu quero usar a sua voz, eu quero usar as suas percepções, eu quero usar os seus sentidos para que as pessoas sejam tocadas, porque eu quero salvá-las, eu quero restaurá-las, eu quero perdoá-las e eu quero usar um instrumento para isso. E o meu instrumento é você. O meu instrumento é você. Que Deus te abençoe nesse dia. Que o reavivamento comece em mim, comece em você hoje, para que a missão seja não uma teoria, uma ideia distante, mas seja uma manifestação clara do poder de Deus em nós. Quero convidar agora aqueles que acreditam nisso a orar. Feche seus olhos agora e vamos buscar a Deus. Bom Deus e bom Pai, muito obrigado por nos dizer: busque o Espírito, porque não tem outra maneira de ser testemunha sem essa busca. Ore, essa manhã de domingo nós estamos orando, te pedindo, Senhor, nos use. Faça com que a nossa vontade esteja em completo alinhamento à tua vontade. Ó Senhor querido, nos capacita, porque todo o céu, como um dom supremo e poderoso, pode vir a trabalhar em nosso favor, quando nós acreditamos que nossa capacidade vem do Senhor.
Nos ajuda a exaltar a Cristo. Nos ajuda a falar de Cristo, a testemunhar dele. E que essa realidade comece em nós e comece em nossa própria casa. Que as bênçãos do Senhor nas próximas horas desse dia estejam conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer ao pastor Lucas Alves pela participação em nosso programa e louvar ao nome do nosso Deus por esse chamado, por essa mensagem que nos chama, por essas exortações que estão nos convidando a viver uma experiência de sermos missionários, entendendo que a missão surge primeiro em nosso coração, quando vivemos a experiência do batismo, o reavivamento do Espírito Santo. Que você possa viver isso e que essa seja uma experiência da Igreja de Deus, seja uma experiência na sua vida, na nossa vida. Queremos aproveitar para lembrá-los que amanhã nós vamos continuar a nossa jornada. Estará conosco, você vai ver na tela agora, o pastor Michelson Borges. Ele é conhecido de muitos, ele é jornalista também e vai estar conosco aqui amanhã, Yane, compartilhando a palavra de Deus. Eu não tenho dúvidas que teremos uma sequência de um programa muito especial, abençoado. Repetimos, não deixe de compartilhar o link da transmissão. Assim que você receber, compartilhe, convide amigos. Não se esqueça de convidar os seus 5 amigos pelos quais você está orando, para que durante essa semana tenhamos a oportunidade de ver uma igreja reavivada. Porém, o nosso sonho é que decisões, Ayane, sejam tomadas. Pessoas que não conhecem a Cristo ou que estão afastadas dele, voltem para o redil do Senhor. Amém, é isso aí, pastor Felipe. Nós estamos agora no despedindo. Amanhã nós voltamos às 6 horas da manhã. Que você tenha um dia abençoado. Até amanhã.